Uma vez alguém me ensinou que eu poderia acelerar o áudio no WhatsApp e também me falaram que eu poderia acelerar também os vídeos no YouTube. E quando eu soube disso, eu achei um pouco repugnante o fato de você acelerar o áudio de alguém. Mas depois eu comecei a introjetar esse comportamento. Comecei a fazê-lo por falta de tempo, né? Então, o tempo, ele é o nosso único bem realmente que não tem como a gente correr atrás dele, né? Uma vez que ele já tenha transcorrido. E a gente tem que saber valorizar o nosso tempo. E uma coisa interessante é que muitas vezes o que parece ser sintomas de TDAH, por exemplo, ou focando especificamente no déficit de atenção, tem a ver com os nossos costumes, com os nossos hábitos, porque nós somos seres de hábitos, né? Até pensamentos são hábitos na nossa vida. Então, pensamentos que você tem hoje, eles são os mesmos de ontem, de antes de ontem, com pouca variação. E aí, como a gente tem uma tendência agora na contemporaneidade, né? O Zeitgeist contemporâneo, ele mostra que a gente sempre vai buscar explicar nossas problemáticas através de um transtorno, através de uma doença, ou através de buscas por medidas rápidas, aceleradas também para resolver, né? E uma coisa interessante é que o Albert Einstein tem uma frase que é atribuída a ele, a imaginação vale mais, é melhor do que o conhecimento, né? E a imaginação, nossa imaginação, ela só consegue correr frouxa, digamos aí, assim, fluir, né, se a gente conseguir acessar o nosso hemisfério direito, né, que é o hemisfério que está relacionado com a criatividade, né, com essa própria imaginação. E para que a gente possa acessá-lo, a gente tem que ter tempo, né? Então, se você parar para pensar, as maiores descobertas, muitas descobertas mesmo, primeiro aconteceram de forma inesperada. A pessoa estava pesquisando alguma coisa e de repente descobriu outra. E muitas vezes ela aconteceu quando a pessoa estava em inércia, no ócio, né? Então, o ócio não é uma coisa ruim, né? Eu vi hoje mesmo um filósofo falando sobre o ócio, né? E os negócios, né? O negócio é a ausência do ócio, é a negação do ócio, né? Como se o ócio fosse uma coisa ruim, e não é necessário. Então, nosso cérebro, quanto mais coisas você tem para fazer, quanto mais sensação de urgência, mais ansiedade, mais embotamento cognitivo e também menos criatividade, né? Então, é por isso que durante uma psicoterapia, por exemplo, a gente vai aprendendo a desenvolver estratégias comportamentais mais funcionais para lidar realmente com essas demandas que vêm de fora, né? E também para que a gente possa aprender a arte do ócio, por exemplo. Isso não significa dizer que você não deve estudar, né? Mas tudo que você estuda, por exemplo, né? A sua memória ela só vai conseguir. Você só vai conseguir que aquilo fique na sua memória, que seja solidificado, digamos assim, né? Que seja escrito na sua memória de longo prazo. Se você dormir, por exemplo, se você estiver em ócio, mas se você estiver o tempo todo estressado, é claro que você não tem como, não vai ter espaço para aprendizado, não vai ter espaço para foco de atenção, né? Então, se você muda seus hábitos, e aí a gente tem que ser ensinado a isso, nós somos feitos para pensar, né? Já dizia Aristóteles, né? Assim como os pássaros são feitos para voar, os peixes para nadar, os seres humanos foram feitos para pensar. E a gente tem pensado cada dia menos, né? Porque não sobra tempo para pensar.